Você tem a mania de deixar tudo para depois? Ah, depois eu faço esse trabalho, depois eu lavo a louça, depois eu passo a roupa, depois eu guardo essa bagunça que tá aqui na sala. Ou então, depois eu completo esse relatório, depois eu falo com o meu chefe, depois eu vejo com os meus colegas de trabalho o que eles acham sobre isso. Você tem essa mania de deixar para depois? Então, hoje eu quero te falar que muitas vezes essa nossa tendência de deixar as coisas para depois podem ter duas causas, que é a seguinte: a primeira é o medo do que vai acontecer, do resultado, se você fizer aquilo. Então, por exemplo, quando a gente está falando, vamos pensar num relatório de trabalho. Você tem aquele relatório, aquele trabalho específico do projeto que você está trabalhando, e aí você fica com medo do resultado que vai acontecer depois que você entregar. Então você tem medo do julgamento do seu chefe, ou do que seus colegas de trabalho vão pensar, ou se não vai estar bom o bastante para você receber o salário, o aumento de salário que você quer. E aí você fica tão ansioso ou tão ansiosa a respeito desse resultado que você passa a procrastinar, a deixar para depois esse trabalho específico. A segunda causa pode ser justamente o oposto, não é o medo do que eles vão pensar para pior, mas é o medo de dar certo. É isso mesmo, muitas vezes a gente tem medo do que pode dar certo. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, você pode procurar aqui na playlist, que é E se der certo? Que eu falo mais profundamente sobre isso. Mas você pode ter em mente que muitas vezes você deixa para depois porque você não vai saber como agir se tudo der certo como você imagina que pode dar. Então vamos dizer que você faça o seu trabalho, que você não deixe para depois, que você entregue, que seja muito bom e que seu chefe fale assim: nossa, fulana, muito bom, fulano, agora você pode tocar esse projeto por aqui. E aí você não quer lidar com as críticas dos amigos ou com a inveja dos colegas de trabalho que não ficaram com esse projeto. Ou então você fala assim: mas se der certo eu vou ter um volume de trabalho maior, e aí você quer evitar isso. Então o bacana é você investigar por que você quer deixar para depois. A gente pode muitas vezes passar no piloto automático, mas se você colocar um olhar consciente, um olhar atento, você vai ver que tem um porquê de você deixar as coisas para depois. Aí você pode estar pensando assim: Ana, mas lavar a louça, arrumar a casa, ou então a bagunça das crianças que ficaram lá na sala, isso não tem um porquê para deixar para depois. E aí vem uma outra coisa que é bacana de você olhar quando a gente fala em procrastinação, que é deixar as coisas para depois, né? Tem esse nome aí, mas é deixar as coisas para depois. Que é o seguinte: a gente, o cérebro humano, o ser humano, a gente quer recompensas imediatas. Então, pegar o celular, entrar no Facebook e ficar conversando com os amigos, ou vendo post, ou vendo filminho engraçado, é uma recompensa imediata. Agora, você parar alguma coisa e ir lá, passar um tempo lavando louça, ou então passar um tempo arrumando a casa como um todo, organizando a bagunça que tá nos quartos e tal, isso vai fazer com que você tem uma sensação de que você não tem uma recompensa imediata. Você pode fazer 1000 outras coisas que imediatamente vão te dar um prazer e naquele momento arrumar o quarto não vai. Quantas vezes a gente está sentada na frente do computador, está pronta para fazer alguma coisa que vai demorar um tempo e a gente pensa assim: mas para eu sentar aqui e fazer esse texto é melhor eu organizar essa bancada. Quem nunca fez isso? Distraiu para uma outra tarefa. É porque organizar a bancada naquele momento rapidinho, você vai estar fazendo alguma coisa que você vai estar vendo o resultado rapidamente, essa recompensa imediata que eu falei. Enquanto sentar e produzir um material no computador vai levar mais tempo, vai demandar que você se entregue e tenha uma resistência inicial. Mas o que é muito bacana e que você precisa comprovar isso fazendo é que depois de um tempo, aquela resistência, você consegue ultrapassar ela e aí você entra num fluxo produtivo, num fluxo da atividade. Então, no primeiro momento, você pode estar até reticente a fazer alguma coisa, mas depois que você passa aquele momento da barreira, você vai ver como você vai conseguir fazer. Então, testa. E para isso, muitas vezes é preciso que a gente tire as distrações do nosso lado. Então, coloca o celular no modo avião se precisar, ou então pede para alguém não ficar conversando com você enquanto você está fazendo. Faz de um jeito, fecha as abas do computador. Se for para arrumar a casa, faz de um jeito onde você faça setorizado. Então, eu vou entrar nesse quarto, vou fazer tudo desse quarto, porque aí eu vou ver o resultado daquilo e depois eu passo para o outro. E eu tenho certeza que você vai conseguir se organizar e ver essa quebra dessa resistência inicial e o fluxo chegando. E quando o fluxo chega é muito gostoso, porque aí a gente vê que a gente entrou na atividade de verdade.
E você, já passou por isso, de deixar as coisas para depois? Conta aqui para mim nos comentários o que você tem deixado para depois e que se você vai usar essa técnica aqui que eu tô te ensinando para você poder ultrapassar essa barreira da resistência. E conta aí pra mim, se você não conseguiu perceber como usar essa técnica no seu exemplo, me fala qual é e a gente continua conversando nos comentários. Se você curtiu, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, porque quando a gente amplia essa rede de pessoas aqui, a gente espalha essa mensagem e vocês também mostram que estão curtindo o meu trabalho, tá bom? E eu quero fazer um convite para as mulheres que estão assistindo esse vídeo. Se você quer se tornar uma mulher mais segura, mais confiante, que se ama de verdade, você precisa participar da Semana da Autoestima. A Semana da Autoestima é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu e a Carol Fagundes criamos para te ensinar todas essas coisas. A gente vai falar sobre como a autoestima afeta a sua vida familiar, seus amigos, seu trabalho, sua relação com você mesmo, suas relações amorosas, tudo isso. E a gente vai fazer 3 encontros online gratuitos ao vivo a partir do dia 25 de outubro. Já se cadastre em semanadaautoestima.com.br, porque enquanto não chega o dia 25, você já vai recebendo conteúdo exclusivo por e-mail. Tem presente, tem conteúdo, tem um monte de coisa. E você também, ao se cadastrar em semanadaautoestima.com.br, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, você tem que ir lá na sua caixa de entrada e confirmar a sua inscrição, dizendo que você é você. Isso é muito importante. Um monte de gente coloca o e-mail e depois não confirma lá, e aí não vai receber o material nem os avisos dos encontros. Então é muito importante que você confira a sua caixa de entrada e confirme seu nome lá, tá bom? Então eu te espero amanhã no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.